Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. E o texto para nossa breve meditação encontra-se hoje em João, capítulo 10. Nós vamos ler ali o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 10, a partir do verso 22, diz assim: Era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Este caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Glória a Deus. Irmãos, eu definitivamente amo a palavra de Deus e amo como Jesus se movia para o propósito e amo tudo que ela nos ensina, o conhecimento que ela traz ao nosso coração e à nossa mente, aquilo que ela pode provocar, gerando o maior milagre que é dentro de cada coração. É ali onde o Espírito Santo trabalha. Quando ouvimos a palavra, a nossa fé e a nossa esperança aumenta de que dias melhores virão, e assim será. Assim será, eu creio mesmo. Mas por vezes nós passamos por situações muito difíceis e eu quero trazer justamente, fazer as aplicações, trazendo aquilo que nós acabamos de ler para o dia de hoje, para a nossa vida. A palavra começa falando que era inverno. Quantas vezes passamos pelo inverno, os invernos da alma? Quantas vezes passamos por situações difíceis que são capazes de congelar o nosso coração completamente, nos esfriar com relação ao amor aos outros e também com relação ao amor a Deus. E Deus sabe disso, Deus sabe que existem situações em que nosso coração está completamente rendido ao inverno da alma. E hoje talvez possa ser o seu dia assim, talvez possa ser um dia de desânimo, mas chegará o dia em que você estará animado. Hoje pode ser o seu dia de tristeza, que o seu coração esteja congelado pela tristeza, mas chegará o dia da alegria, o Senhor promete. Hoje talvez seja o dia em que a dor tenha tomado conta do teu coração, mas chegará o dia em que você andará em pleno vigor. Tudo nessa vida é passageiro, tudo é efêmero, tudo passa. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. E se nada é permanente, até mesmo esse corpo nosso não é permanente, tudo aqui se torna uma ilusão. E o que nós devemos apegar, Alisson? Justamente a palavra. Ela é eterna, céus e terras passarão. Mateus 24, versículo 35, o Senhor Jesus declara: a minha palavra não passará. Se apegue ao que é eterno. Talvez você veja destruição ao seu lado das pessoas que você ama, mas se carregam a semente, carregam a palavra, caminhe até acessar a eternidade. Nós não fomos feitos de momentos, nós fomos feitos para a eternidade. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. Nós não fomos feitos de momentos, nós somos feitos de eternidade. Há eternidade dentro de mim e você. Há eternidade dentro dos nossos corações. Há eternidade. Eclesiastes 3,11 diz que o nosso coração anseia pelas coisas eternas. O Senhor colocou um anseio. Um anseio quer dizer um despertamento louco pelas coisas que são eternas. E olha, Jesus estava em Jerusalém na festa da dedicação. Essa festa da dedicação, meus irmãos, ao contrário das três festas que foram estabelecidas por Deus, essa foi estabelecida pelos homens. A festa da dedicação, vou falar primeiro das três festas para que nós tenhamos claramente em mente, isso é importante. A festa da Páscoa, que é a festa da passagem, da libertação do povo de Israel, a festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito, e a festa das cabanas, que é aquela a qual o Senhor Jesus estava um pouco anteriormente ali em Lucas, que eles se lembravam do período de passagem pelo deserto. Bom, a festa da dedicação, ela veio em uma dedicação em homenagem justamente depois de que Judas Macabeus, liderando uma revolução, era um período de silêncio do Senhor, um período profético de silêncio do Senhor, por volta de 175 anos antes de Cristo a 164. Os Seleucidas, que eram
dominavam todo o mundo naquela época. E Antíoco, que era o líder dos Seleucidas na época, entra dentro do templo de Jerusalém com estrume de porco e sangue de porco que era oferecido junto com ofertas de crianças e orgias sexuais, derrama sobre a prataria, sobre os instrumentos utilizados no culto ao Senhor dentro do templo. E ele borrifa aquilo sobre todo. E Judas Macabeus, retratando, ele traz justamente essa festa da dedicação para quê? Porque era uma festa, um período de reflexão aos pastores, aos sacerdotes. E todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, todos nós temos um pouco de pastor. Deus deixa bem claro isso em Gênesis 4, quando ele pergunta para Caim, fala: Caim, quando Caim matou Abel, Caim, aonde está seu irmão? Ele fala é uma resposta bem ousada, ele fala: agora eu sou o cuidador do meu irmão, porque é a intenção de Deus que nós cuidemos um dos outros. E aquele período de reflexão, ele era baseado primeiramente em Ezequiel 34. Eu quero ler apenas alguns versículos que retrata o mau pastor e o bom pastor. Diz assim, Ezequiel 34: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não devem cuidar do rebanho? Vocês comem coalhada, vestem-se de lã e abastem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida. Mas lembra que o Senhor Jesus, ele se dá quanto ao bom pastor? O bom pastor, ele vem justamente depois ali, se eu não me engano, justamente no versículo 25. E ele fala, no versículo 24, ele fala: eu sou o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, o falei. Farei uma aliança de paz com elas, e as deixarei em terra livre de animais selvagens, para que a terra das minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. O que o Senhor está falando é que através do bom pastor nós queremos nós teremos segurança. E ele traz isso como uma forma de advertência para todos nós. Ele fala em Jeremias 23, e essa era outra palavra que dava de reflexão da festa da dedicação. A festa da dedicação servia justamente por isso, porque eles consideravam que o borrifamento dos porcos e o fato dos inimigos deles terem adentrado ao templo do Senhor era um julgamento de Deus. E ele fala: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Jeremias 23, do versículo 1 ao 4. Diz o Senhor: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Judas Macabeus, e ele retrata isso no seu livro, que é um livro apócrifo, ele retrata que eles deveriam, justamente aonde foi estabelecida essa festa, pensar nos seus maus caminhos, a fim de refletir, a fim de encontrar o arrependimento, a correção, ressignificar os seus passos para voltar àquilo que era essencial, ou seja, o cuidado um dos outros. O Senhor Jesus retrata isso em Lucas 15, no capítulo da ovelha perdida, a qual ele deixa os 99 que pensam que são bons e vai atrás daquela ovelha justamente que se perdeu. Não é verdade? E então que nós possamos trazer como reflexão para a nossa vida, se nós temos cuidado dos nossos, se nós temos agido da forma certa. Perceba, o Senhor fala assim, ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Sabe qual que era essa parte, o Pórtico de Salomão? Era justamente aquela que trazia aquecimento. Como era inverno, e eu apliquei isso ao inverno da alma, Jesus caminhava justamente aonde trazia aquecimento. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão,
O Senhor está caminhando no teu pórtico de Salomão. Ele está aquecendo a tua alma para que você possa fazer aquilo que é justo e correto. Ele está aquecendo o teu coração para que você volte a queimar novamente por Ele, de amor por Ele, para que você volte ao primeiro amor, meu irmão, minha irmã, para que você volte a se importar com as pessoas, para que nós possamos voltar a nos importar com aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão cegas, que não conseguem ver a realidade. E agora chega a parte final da pregação que fala: quando os líderes judeus rodeavam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, declara-nos claramente. Irmãos, a verdade é que onde Jesus Cristo estava, acontecia sempre uma discussão. Aqui, no versículo 20, nós vemos, fala assim, alguns diziam: ele está possuído por demônio e está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Ele dividia opiniões. Ele pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Elias? Aí o Pedro responde: alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista. E você, Pedro, quem diz? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo, é justamente aquele que veio para cuidar, para nos colocar em segurança. Ele é o bom pastor. A Ele nós devemos toda a honra e toda a glória de todas as coisas feitas. Através dele nós temos o sim e o amém para as nossas promessas, meus irmãos. E é através da obediência à palavra dele. E a palavra dele, a obediência à palavra dele sempre é de cuidado, sempre é de amor, sempre é de amar os irmãos, sempre é de deixar para trás aquilo que não vale a pena carregar, o fardo pesado, esquecer o passado. Essas são as palavras dele, a quais nós devemos obediência. Procure as palavras dele, estude as palavras dele, olhe com vigor. Mas eu quero trazer, porque sempre haveria uma questão de aplicação, porque de dividir as palavras. Isso remete justamente a Lucas 21:20, fala assim, há duas cidades que seriam destruídas por causa de um julgamento. E ele fala assim, em Lucas 21:20, quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. E quem é que vem para destruir, meus irmãos? Qual é o exército? Quem é o destruidor? É Satanás. E somente Jesus pode. Agora, alguns, entram em suspense a fim de colocar Jesus à prova. Mas tem outros, por exemplo, como também fala em Hebreus 10, capítulo 11, versículo 30, fala que pela fé, e está falando aqui da cidade de Jericó, fala: o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Uma cidade haveria destruição, a outras, as muralhas que representavam aquela situação a qual parecia intransponível caíram. E é importante nós lembrarmos como Josué, um homem extremamente conquistador, operou na dependência de Deus, operou na dependência do Senhor, tocando trombetas, dando uma volta a cada dia. No último dia, 7 voltas com barulho. Aliás, os primeiros dias em silêncio, que representa 7 dias, representa um ciclo a ser cumprido. O 7º dia representa a vitória, quando vem o Espírito Santo. Os barulhos das trombetas remetem justamente ao que aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito derramou e eles começaram a orar em línguas e a profetizar. Então, irmãos, eu sei que Deus tem falado com alguém a respeito dos ciclos. Todo ciclo que começa tem que se fechar. Quem é Jesus para você? É aquele que abre, que é o começo, que é o fim, mas que é também o caminho, que se refere ao processo. O que está em Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o processo. A verdade é que se nós trilharmos até o fim, Ele nos mostrará todo o nosso propósito, todo o nosso potencial, deixando para trás toda mentira sobre nós. E isso produzirá vida. Quem é você no meio da multidão? Quem é o irmão Alisson no meio da multidão? É aquele que reflete durante a festa, que observa os seus erros e os deixa, os abandona para trás, que está passando pelos invernos da alma, mas que acredita na promessa da alegria. Irmãos, não deixe para trás, não deixe as circunstâncias da vida congelar o teu coração, endurecer o coração completamente.
O inverno fala da dureza de coração. Eu quero terminar aqui. Se no dia de hoje você ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o coração. Sabe, sempre se quebrante diante do Senhor. Continua orando, continua esperando. Vai valer a pena, eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção disso. Sei que o Senhor já está trabalhando. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre.